Pai do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, vamos crescer na graça e no conhecimento, né? É necessário, a Bíblia diz. Vamos ler aqui, irmãos, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 para a nossa reflexão. Louvado seja Deus. Romanos 10 a partir do versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de quem tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é feita é pela fé, que diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. Muito importante, irmão, versículo 9. Tudo é importante, né? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que é a fé pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo: porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo: porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscaram, fui manifesto aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, versículo 21, e eu encerro: mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha aqui, irmãos, Deus dizendo: mas todo dia eu estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Até aqui. Na verdade, eu li o capítulo 10 inteiro, do versículo 1 até o versículo 21.
deu crédito à nossa pregação? Quem está dando crédito à pregação? Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele orou a Deus pela salvação de Israel, ou seja, o povo de Deus. O desejo do coração do apóstolo Paulo era que todo Israel fosse salvo. E por isso ele clamava, apesar dos inúmeros males cometidos pelos judeus, ao Senhor Jesus Cristo. Assim também, irmãos, devemos orar pela salvação de Israel, e principalmente por todo o povo de Deus, por todo o Israel de Deus, espalhado pela face da terra. Independentemente, irmãos, da maneira que se portem, temos que clamar a Deus por eles, para que se arrependam e se convertam ao Senhor, e recebam o perdão e alcancem a salvação. Não podemos ser egoístas e pensar somente em nós e nas pessoas da nossa família, ou talvez amigos, ou talvez da nossa exclusiva congregação. Devemos orar, devemos clamar por todos, principalmente nossos inimigos, principalmente aqueles que nos perseguem. Os perseguidores de Paulo eram os próprios judeus, e foi por eles que o apóstolo mais orou. Muitos estão em templos, muitos estão em igrejas, denominações, mas não têm o entendimento correto, e assim não praticavam a palavra do Senhor como deveriam. Por quê? Porque os seus mestres deram-lhe um ensinamento errado. A prova disso está no versículo 2, irmão, desta palavra que nós estamos lendo aqui. Porque lhe dou testemunho de quem tem zelo de Deus, mas não com entendimento. É a prova do que eu estou dizendo aqui, irmãos. Mestres que não ensinaram da forma que deveria ser ensinado. Os hebreus defendiam a lei de Moisés. Automaticamente eles iam contra o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles faziam isso não por maldade, mas por falta de entendimento. Vemos muitas pessoas buscando templos, buscando igrejas, buscando denominações e fazendo tudo o que os líderes mandam fazer. Ensinam a praticar a coisa que eles mandam, porém, na maioria das vezes, é um ensinamento errado, porque são baseados em emoções humanas. Pessoas têm amor por Deus, buscam a Deus, mas buscam de maneira errada. Por quê? Porque lhe ensinaram errado. Tem amor por Deus, mas não tem entendimento de que se deve buscar ao Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade, e não em emoções apenas. Buscar ao Senhor não em negociações ou desafios ou penitências ou outra maneira qualquer, como diz no versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Você nota, irmãos? Não conhecendo, buscando, mas não conhecendo. E procurando estabelecer a sua própria justiça. As pessoas traçam um caminho, as pessoas traçam um método como sendo correto para agradar a Deus. E seguem por este caminho. E muitas vezes se esquecem que só existe uma única maneira de agradar ao Senhor. Só existe uma maneira de servi-lo. Qual que é? Pela sua palavra. Não temos que fazer nada além do que Ele estabeleceu na sua palavra. Não precisamos fazer sacrifícios mais, porque o Senhor Jesus Cristo já foi o único sacrifício aceitável. Não temos que usar as nossas emoções, porque o Senhor Jesus Cristo é Espírito. E importa que o adoremos em Espírito,
Como diz aqui no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, versículo 4. Adorar, irmãos, tirando as emoções, não o emocionalismo. Só existe uma lei que nos conduz à salvação. Só existe, irmãos, uma única maneira de agradar a Deus, que é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todo mandamento, tudo se encerra no Senhor Jesus. A lei e os profetas se encerram e terminam em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, temos que ouvir e acatar somente ao Senhor Jesus. Não podemos tirar um regulamento da lei para se aplicar às nossas vidas, se for contrário ao que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. A nossa salvação, a salvação de todo cristão, é pela fé e não pela prática de uma lei. A salvação não é por obras, sacrifícios, mas apenas por Jesus. Tudo se encerra em Jesus Cristo e o encontramos na forma clara, falando-nos, respondendo-nos a todos os questionamentos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Repare no versículo 5, irmãos. Ora, Moisés descreve a justiça pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Louvado seja Deus. Você nota, irmãos? Todos os que tentam viver e praticar a antiga lei estão invalidando a graça e o sacrifício da cruz, além de confirmar a posição de perdição, porque a palavra diz, irmãos: maldito todo aquele que não cumprir toda a lei. Maldito aquele que não cumprir toda a lei. Assim, para se fazer uso da antiga lei, deve praticar ela por inteiro, o que é impossível. Só Jesus a cumpriu por inteiro. Vivemos na graça, no tempo da graça. Vivemos em Cristo, e assim temos que fazer somente o que Ele manda. A antiga lei serve de exemplo. Exemplos de obediência, para mostrar o poder de Deus. Mas o que temos que praticar é Jesus Cristo, irmãos. Justamente o que diz o versículo 6, 7 e 8. Mas a justiça é pela fé, diz assim: não digas em seu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer entre os mortos a Cristo. Louvado seja Deus. Versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, ninguém por obras poderá dizer que subirá aos céus, ou que será salvo pelo que faz. Também não poderá decidir quem vai ao inferno por não praticar a lei, porque, como tudo se encerra em Jesus Cristo, ou pensar ou proceder dessa maneira, estará trazendo Cristo novamente para sofrer inúmeras vezes pelos nossos castigos e pelos nossos pecados. Mas a nossa resposta, irmãos, a solução está diante de todos nós. A solução está na sua palavra. Somos salvos pela fé em Cristo. E essa fé nos exime de qualquer sacrifício, porque a fé em Jesus é o que faz praticarmos a sua palavra e por ela alcançarmos a vida, conforme o versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Se, a condicional, se confessarmos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, é necessário que nós entendamos isso, irmãos. Confessar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador não é confessar Deus, pois só vamos a Deus Pai Todo-Poderoso através de seu Filho. Então, automaticamente, consequentemente, confessar a Cristo Jesus. Crer que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, reconhecemos a morte sacrificial de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ninguém vem a mim senão ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim, o Cristo Jesus disse. Saber que Ele morreu pelos nossos pecados, mas na morte Deus Pai o resgatou e o ressuscitou e deu o lugar de mais alta honra. Mas não basta falarmos só isso. É necessário crermos. É preciso ter essa certeza, irmãos, cravada em nossos corações. Confessar com a nossa boca. E procedendo assim seremos salvos. Alcançaremos a salvação. Se crermos, vivemos o seu Evangelho. Conforme o versículo 10. Visto que com o coração crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 10. A fé, irmãos, a fé nesta verdade, que em Jesus Cristo é que somos conduzidos à justiça de Deus e à sua prática. A fé é que nos empurra, irmãos, para agir em semelhança. Já a confissão verbal, labial, é somente do que está cheio o nosso coração. Portanto, nos conduz à salvação. A confissão sem fé, ela não nos leva para lugar algum. Antes de insistirmos para alguém confessar ao Senhor Jesus Cristo, é necessário ensinar o Evangelho para ela, apresentar ao Senhor Jesus Cristo para que ela possa crer. Assim a obra será completa. Não pode ser apenas emoção ou por força e violência. Para fazer confissão, irmãos, é necessário crer, é necessário confessar, porque falar sem crer não produz o efeito, pois não tem a justiça de Deus, conforme o versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Louvado seja Deus. A Escritura, irmãos, ela não diz negativo, ela não diz que todos que citarem o nome do Senhor Jesus será salvo. Não. Mas todos que crerem. E como dissemos, a crença, ela conduz à obediência. Quem crê em Jesus, como diz o versículo 11, jamais será confundido e tem a vida eterna. Repare o versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, e rico para com todos os que o invocam. Porque Deus amou muito de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João. O Senhor, irmão, não faz acepção de pessoas. Não importa a cor, não importa a nacionalidade. O que faz a diferença é a fé. Deus é o abençoador por natureza. Deus quer abençoar todos através do seu Filho, Jesus Cristo. E para recebermos a bênção maior, para recebermos a vida em abundância, temos que crer nele e temos que confessar ele como Senhor e Salvador. Repare o versículo 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O 14. Como, pois, invocaram aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Você vê, irmãos? Você está entendendo a mensagem? Infelizmente, não vou generalizar, mas faltam pregadores da palavra genuína. Porque apesar de inúmeros templos, apesar de citarem o nome do Senhor Jesus Cristo, vivem e ensinam um evangelho diferente. E assim procedem porque não foram enviados pelo Senhor. Eles se fizeram enviados. E por isso falam qualquer coisa. Repare no versículo que nós lemos, irmãos. E como pregarão? Como invocarão, se não creram? Ó quão formosos são os pés do que anunciou o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Você vê, irmãos? É necessário pregar a verdade. Mas os que ensinam e pregam a verdade única, a fé em Jesus Cristo, esses sim são denominados servos de Deus, filhos de Deus. Os que pregam e ensinam as boas novas, as boas notícias do reino, são agraciados com a salvação em Cristo. Versículo 16 e 17. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé, irmãos. Como é que vai ouvir a palavra de Deus? Tem que querer ouvir a palavra de Deus. Tem que querer buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Não dá pra gente, eu digo assim, nós como líderes em igrejas, eu não forço ninguém a aceitar ao Senhor Jesus Cristo logo no início. Tem que procurar conhecer ao Senhor. Eu tenho que procurar apresentar ao Senhor Jesus Cristo para as pessoas. É o que eu estou fazendo. Eu estou te apresentando ao Senhor Jesus Cristo. Aqui está o Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, mas ele continua sendo a palavra. Você, irmãos, por vontade, você crendo no coração, você confessa aquilo, você só expressa com palavras aquilo que seu coração já está cheio, porque você creu verdadeiramente. Você acredita e continua acreditando que Cristo não está mais naquela cruz. Ele saiu daquela cruz, daquele crucifixo. Ele não está com aquela face triste e abatida e todo ensanguentado, porque ele garantiu a vitória. Ele venceu a morte. Foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. E eu creio nisso. E você crê nisso. E você é salvo porque você confessa ao Senhor. A partir desse momento o Espírito Santo de Deus te ajuda. O Espírito Santo de Deus nos ajuda. O Senhor Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfãos. Eis que enviarei outro Consolador. Quem? O igual a Ele, só que em Espírito. O Espírito Santo de Jesus Cristo, hoje aqui conosco. O Senhor Jesus Cristo exerceu o ministério terreno enquanto Ele esteve nesta terra, na nossa forma carnal. Hoje nós vivemos no tempo da graça de Cristo. Hoje nós vivemos no ministério do Espírito de Cristo. Deus é Espírito. Jesus aqui no nosso meio, Ele é Espírito. Ele quer nos ajudar. Ele quer te ajudar. Deus é Pai, irmãos. Deus é Pai. E todo pai tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer continuar te abençoando.
Deus quer te fazer feliz, meu irmão. Deus quer te fazer feliz, minha irmã. Só que a atitude é tua. Eu estou te apresentando um caminho. Não, deixa eu corrigir aqui. Eu estou te apresentando o caminho. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Parece errôneo o que eu disse, você pode ter achado, não é. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é crendo em Deus Pai somente. Não é confessando a Deus somente. É por intermédio do Filho dele, irmão, está escrito. É por meio de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que você vai ter acesso ao Pai. Você vai alcançar a salvação eterna. Não há um único nome, irmãos. Atos capítulo 3. Não há um único nome no céu, na terra, em lugar algum, na qual o ser humano possa alcançar a salvação. É única e exclusivamente pelo nome de Jesus Cristo. E outra coisa, irmãos. Só há um intercessor. Um só. Entre Deus Pai Todo-Poderoso e os homens. Único intercessor. Jesus Cristo. Não tem Joãozinho, não tem Mariazinha, não tem Serafinzinho, não tem pai não sei das quantas, não tem, irmão. Só pelo nome do Senhor Jesus Cristo é o que o ser humano alcança a salvação eterna. Eclesiastes diz que enquanto há vida, há esperança. Coloque a tua boca no pó, Lamentações 3. Coloque a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Depois de morto não há obra. Depois de morto não tem como orar. Depois de morto não tem como louvar. A última hora vai chegar, irmãos, para todos nós. Nós querendo ou não falar sobre esse assunto, mas a última hora vai chegar. E por que deixar o que eu posso fazer hoje e deixar para amanhã? Se eu não sei se eu vou ter o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a pouco. Eu não sei, irmãos, não é pessimismo. O apóstolo Tiago escreveu sobre a presunção. Vocês deviam dizer: se Deus quiser, faremos isto ou aquilo amanhã. Nós não podemos dizer que com certeza eu vou fazer tal coisa. Não pode dizer que com certeza eu vou tomar a decisão de aceitar ao Jesus amanhã. Por que deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje? E se o amanhã não chegar? E se a misericórdia de Deus não se tornar nova na manhã de amanhã? Conforme Eclesiastes capítulo 3. Lamentações 3, aliás. É alguma coisa assim, irmãos. Eu não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Não deixe para amanhã, irmãos, o que você pode fazer hoje. Tome uma decisão, irmãos. Mas é necessário você crer de verdade. Porque, irmãos, se você com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e com o teu coração crer de verdade que Deus ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos, será salvo. Quando você assiste aquele filme, seja na Páscoa, seja no fim de ano, seja no Natal, ou qualquer momento da sua vida, aquele filme chamado Paixão de Cristo, você se emociona, você chora, você por alguns minutos tem ali um desejo ardente de servir ao Senhor. Ou você sente um remorso por ainda não estar na presença dele? Você entende quando você assiste aquele filme, ou quando você lê a Bíblia, que ele sofreu, morreu naquela cruz por mim, por você? Você entende isso? Será que você consegue lamentar os seus próprios pecados? Do que se queixa o homem que vive apesar de tantos pecados? É necessário, irmãos, nos lamentarmos
das nossas misérias, não murmurar, lamentarmos e corrermos para adquirir o perdão de Jesus. Confessar os nossos pecados a Jesus, irmãos. Não há outro intercessor. Não há mais o sacerdote, nem somos sacerdotes no tempo da lei. Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme Hebreus, Ele é o sumo sacerdote, o grande sacerdote, na qual eu entro no meu quarto, fecho a porta e confesso meus pecados a Ele, confesso meus erros a Ele, me derramo diante dEle, com humildade e sinceridade no coração. Filhinhos, não pequem, mas se pecarem, tende um advogado fiel, justo, Jesus Cristo. E pelo Senhor Jesus Cristo, pelo nome dEle, pelo sangue dEle que me purifica de todos os pecados. Glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, que perdoa o meu pecado. Estou te apresentando aqui o Cordeiro de Deus que perdoa o teu pecado. Não importa o que você fez. Não importa o que você talvez esteja fazendo. Não importa a forma como você está. Venha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, você fumante. Ah, irmão Fábio, eu tenho que parar de fumar para ir para Cristo. Não, irmão, não. É o Espírito Santo que vai te ajudar a largar o cigarro. Vinde a mim, você que faz uso de bebida alcoólica. Irmãos, eu fui liberto, irmãos, disso completamente. Venha como está. Mas Jesus não vai permitir que você permaneça do jeito que está. Ele vai te ajudar, irmão. Ele vai te ajudar, não te obriga. Ele não vai te obrigar, te proibir. Ele vai te ensinar com muito amor e com muita calma e com muita paciência, irmãos. Filhinho, esse cigarro faz mal pro teu pulmão. Você vai ter um câncer de pulmão. Filhinho, não use bebida alcoólica. Vai te trazer cirrose. Vai fazer mal. Você vai perder o casamento. Você vai perder família. Você pode morrer aí atropelado. Você pode arrumar uma briga e ser assassinado. Filhinho, filhinho, vinde a mim, filhinho, eu vou mudar a tua vida. Vinde a mim, filhinho, eu vou transformar a tua vida completamente. Ah, irmão Fábio, eu nunca senti felicidade na minha vida. Está aqui o caminho da verdadeira felicidade. Porque felicidade não é ter. Felicidade é ser, irmãos. Não é ter felicidade, é ser feliz. Deus não colocou ninguém no mundo para ser infeliz, não, irmãos. Entenda. Ele quer ver você feliz, Ele quer te fazer feliz. Quantas pessoas ricas e milionárias têm tudo na vida, nesta vida, mas não tem na vida vindoura. Tem tudo na terra, mas não prova a felicidade completa. Porque as coisas materiais não trazem a felicidade completa, não tapam o buraco da alma, o vazio existencial. É só Jesus que pode preencher esse vazio que você está sentindo. Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter iate, você pode ter avião, helicóptero, você pode ter muito dinheiro. Mas no final das contas, é que você não vai falar para ninguém. Mas no final das contas, você é uma pessoa que falta alguma coisa. Eu não vou dizer que você é infeliz, não. Eu vou dizer que falta alguma coisa e você sabe que falta alguma coisa. E até este momento você não sabia o que era. Eu estou dizendo e vou afirmar o que falta na tua vida. Falta Jesus. Falta o Senhor Jesus na tua vida. Não é o frequentar igrejas. Não é cantar nas igrejas. Não é só usar um terno, uma gravata e se intitular alguma coisa.
É ser aqui dentro, irmãos. É ser aqui dentro, irmão. É viver uma vida, irmãos, um estilo de vida saudável e feliz. Eu conheço cristãos que, na visão dos outros, são uma derrota, misericórdia, mas que são muito felizes interiormente, são ricos da graça de Cristo. Pode ser pobre de dinheiro, mas não falta nada. Por incrível que pareça, come o melhor da terra, tem saúde, deita e dorme tranquilamente, tem paz. Quanta gente queria ter paz? Quanta gente tem dinheiro e não consegue comprar a paz? Pelo contrário, tem muita perturbação e muita preocupação. Mas o Senhor Jesus Cristo está de braços abertos. Você sabe como ele morreu, né? Como ele foi crucificado? De braços abertos. E ele está de braços abertos te esperando. E sabe o que ele vai fazer quando você chegar nele? Ele vai fechar os braços em você. Ele vai te abraçar, irmão. E nesse abraço, você tem que faça a prova. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Medite na palavra. Não faça por emoção, não. Faça com a certeza e a convicção da fé. Depois você me fala. Depois você deixa comentário, me liga, manda uma mensagem, procura na igreja. Dê o testemunho do que Jesus Cristo fez na tua vida, do que você sentiu quando Ele te abraçou. É o Jesus de amor. É o verdadeiro amigo que entregou a vida pelos amigos. É o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor que matou o urso, que matou o leão, que tem matado os leões diante das nossas vidas, os ursos, os inimigos, tem derrotado, tem dado ordem aos anjos a nosso respeito. Você está vivo aqui? Graças a Ele. Não é porque você é bom, não é porque você trabalha, não é porque você é um grande empresário, não é pela sua capacidade, não se estribe o homem no seu próprio entendimento. É porque você tem alcançado a graça de Cristo. Falar obrigado só não é o bastante. Você tem que agradar com atitude. Você tem que reconhecer o Senhor como o Senhor da tua vida. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Confesse ao Senhor como sendo o seu pastor. Confesse a Jesus Cristo e venha para o caminho. Venha caminhar conosco e alcançar a salvação eterna. Amém? Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Louvado seja Deus pela tua vida, irmãos. Agradeço aqui a oportunidade que os irmãos têm me dado. Agradeço a credibilidade que os irmãos têm me dado, tá bom? Fique no Evangelho, irmãos. Procure uma igreja que pregue o Evangelho, irmãos. Tem alguns lugares aí que promete um monte de coisa que Deus não está prometendo. Deus está prometendo aqui riquezas. Ele é o dono do ouro e da prata. Se Ele quiser dar, Ele dá, porque Ele sabe de todas as coisas. Eu não sou contra a prosperidade material e financeira, porque Deus Ele pode fazer isso na vida do ser humano. Mas nós temos que agradá-lo. Busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, que o demais, estas outras coisas serão acrescentadas. Tá bom, irmãos? Desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, no poderoso nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Muito obrigado. Deus abençoe.